Oi? Perfeito, vamos lá começar, né? Essas lâminas que a gente vai ver nesse vídeo foram dadas em sala de aula após a segunda parcial, né? Então, a gente começa aqui com uma lâmina que foi vista no quinto semestre também. Eu posso até dizer que esse padrão dela aqui, deixa eu tentar escrever aqui na tela, é o que destaca ela, né? Eu consigo, peraí, cadê? Apagar aqui, caneta que desaparece. Aqui, ó. Esse padrão que ele chama de padrão entrelaçado. Tá vendo? Se entrelaça. O núcleo também é um núcleo fusiforme, ele é alongado. Hum. Aqui a gente chama de patrão remolinado. Padrão de redemoinho. E esse núcleo fusiforme com os bordes romos, que são os bordes arredondados. Eu estou falando de útero, que é aquela capa muscular, que a gente tem uma capa muscular no útero. E aí eu tenho aqui um processo, que é uma neoplasia benigna, então é sem atipia. Se é benigno, eu não tenho atipia. Eu tenho que lembrar isso. Quando é maligno, eu vou ter atipia. Então, órgão, bateu o olho, eu não tenho nenhuma outra lâmina que a gente tem estudado agora, no sexto semestre, que tem essa configuração. Né? Eu não posso nem confundir com o músculo cardíaco, não tem estriação. Então, aqui a gente tem esse padrão de redemoinho, que é bem visível na lâmina. Se bate essa lâmina, esse padrão aqui, ó, de redemoinho, é o padrão para esse diagnóstico, que é o leiomioma, então é benigno, se tem finalzinho oma, benigno, um interliga com o outro, certo? Órgão útero, neoplasia benigna, leiomioma. E aí eu venho para os achados, que é para minha descrição. Eu preciso colocar no mínimo dois, três, para a professora entender que eu sei o que eu estou falando. Então eu sempre gosto de começar, como é benigno, proliferação de células fusiformes, isso aqui, ó, célula fusiforme, essa aqui, célula fusiforme. Organizadas em fascículos entrecruzados, por quê? Entrecruzados. Entrecruzados. Em remolino. Patrão remolinado. Padrão de redemoinho. Certo? Então eu coloco proliferação de células fusiformes organizadas em fascículos entrecruzados. Padrão remolino. Acabou. Eu já fiz a descrição padrão. Por quê? Eu já acertei o órgão, o processo e o diagnóstico. Certo? As células apresentam citoplasma eosinofílico e núcleos alargados. Núcleos alargados eu já falei que é um padrão fusiforme, com extremos romos, que é a extremidade é arredondada. Não observa atipias, olha o que eu falei. Sem atipia, sem atipia. Na benigna é sem atipia. Benigno, sem atipia. Oma, leiomioma. As figuras mitóticas são escassas, não precisa entrar nesse mérito. Então, esse aqui é o leiomioma, certo? Não é difícil. Essa é de boa. A gente vai para a próxima agora, que foi estudado na mesma semana. Agora eu venho de novo, eu continuo em útero. Olha aqui uma trompa. A trompa tem essa porção meio trabeculada na luz dela. Então aqui eu sei que eu tenho uma trompa. Mas aqui eu tenho essa parede com um estroma. E aqui eu tenho como se fosse uma inflamação, uma lesão. Tá vendo aqui, ó? Mais basófilo. Tá vendo isso aqui, essa porção mais basófilo? Que é essa aqui, ó. Com zoom. Tá bom? Então se eu tenho útero, e eu não estou falando da trompa, eu estou falando do útero, dessa patologia aqui, que aqui já tem um nome, tá aqui a patologia, ó, sangue. Eu tenho acúmulo de hemosiderina também, macrófagos carregados de hemosiderina. Sim? Então, útero, processo. É uma lesão benigna, certo? Útero, lesão benigna. O outro era neoplasia benigna, agora é uma lesão benigna, tá bom? Continuo no útero. E o que me sinaliza que eu estou no útero é porque eu tenho uma trompa aqui. Mas a gente não estudou patologia de trompa. Então eu esqueço. Eu venho para cá. E eu em zoom tenho aqui essa lesão benigna. Tá bom? Então, diagnóstico: endometriose, presença de glândulas endometriais revestidas por epitélio cilíndrico simples acompanhado de estroma endometrial,
funcional localizado fora da cavidade uterina. O que é que eu posso dizer? Como é que eu posso resumir isso? Que eu encontro glândulas endometriais ectópicas fora do local, que está aqui, ó. Porque o endométrio é minha capa que tem correlação com a luz do útero. E ela está infiltrando aqui, ó, a parede do meu endométrio, tá bom? Então, isso aqui é uma lesão benigna, é uma endometriose, é útero. E quais são os achados que eu posso colocar? Glândulas endometriais revestidas por epitélio cilíndrico. As glândulas endometriais estão revestidas por epitélio cilíndrico. Eu não tenho esse epitélio aqui na parede do meu útero, certo? E são acompanhadas desse estroma endometrial funcional localizado fora da cavidade. Aí, quando eu falo de ectópico, estroma endometrial ectópico, está fora da cavidade, fora da luz. Endométrio, miométrio, mio de músculo é a capa muscular do útero. Então, o endométrio é o que tem correlação com a luz do meu útero, vamos dizer assim. Então, está fora. As glândulas endometriais, elas ficam ali, como se fosse a mucosa, fica ali no endométrio. E ela está invadindo a parede do meu útero. Então, é uma endometriose, é uma lesão benigna do útero. Eu observo hemorragia, áreas de hemorragia, está aqui, ó, hemorragia, posso colocar na minha descrição. Glândulas, estroma endometrial ectópico, eu posso pôr glândulas endometriais revestidas por epitélio cilíndrico, hemorragia, depósito de hemosiderina. Eu já falei quatro, escolhe três e coloca e deu, passa para a próxima, tá bom? Mas lembra, ó, o que me sinaliza que eu estou no útero é aqui, ó, a trompa. A trompa tem essa porção trabeculada aqui, ó. E eu tenho essa parede de estroma aqui, com essa porção aqui, como se fosse lesionada. Uma lesão benigna do útero, endometriose. Tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui, pessoal, no simulador hoje na minha mesa, caiu ela. E algumas pessoas confundiram com língua. Por quê? Porque imaginaram que isso aqui era uma papila filiforme. E a gente estudou agora, para a final, a gente estudou lá na P1. Mas para a final vai cair também o carcinoma epidermoide de língua. Mas por que não é língua? A língua é só músculo. A língua não tem queratina. E aqui, ó, eu tenho hiperkeratose, ó, tá vendo a fumacinha rosa? Isso aqui é hiperkeratose. Na língua não tem queratina. É um epitélio plano, estratificado, sem queratina. Ah, mas dizem que nas papilas filiformes eu posso identificar a queratina. Sim, mas a papila filiforme, ela é assim, ó, pontiaguda. E é como se ela fosse em direção à luz da cavidade oral. E aqui eu tenho uma papilomatose. A papila está tendo a projeção, tá invaginando para dentro do estroma. E aqui não é músculo. Esse estroma aqui não é músculo da língua, porque a língua tem os feixes transversais, feixes horizontais, né? Tem, os feixes têm várias disposições. Aqui, apesar de eu ter uma capa muscular, mas essa minha capa muscular, ela vai seguir uma linha única. Então, aqui, o órgão, pele, mucosa genital. Por quê? O problema está aqui, ó, no revestimento. Essa papilomatose, tá bom? Essas papilas dérmicas na língua, elas não são tão sobressalentes. Elas são mais superficiais. E aí a papila filiforme, ela dá essa projeção para a luz. Aqui é o contrário, é como se eu tivesse, e aí, entendeu? Ela invagina, ela não é vagina. Então aqui é papilomatose. Aqui é um achado do condiloma acuminado, pessoal, que é uma neoplásia benigna associada à infecção viral. Então aqui no órgão eu posso colocar pele e mucosa genital. Pele, mucosa genital. Diagnóstico, condiloma acuminado. Quando eu ver essa papilomatose, hiperkeratose na luz aqui, ó. Proliferação epitelial de acantoses, papilomatoses, que é isso aqui, ó, essas papilas dérmicas, como se fossem umas papilas dérmicas, projetando e bem desordenadas.
Hiperqueratose tá aqui, ó. Essa fumacinha rosada aqui. Bem espessa. Então, papilomatose e hiperqueratose. E eu observo colóicitos, que é exatamente essa célulazinha aqui, ó. É como se eu perdesse o citoplasma. Eu tenho um halo perinuclear pálido e aí o núcleo fica em evidência. Fábio, mas o que é halo? A gente estudou isso lá em microbiologia no terceiro semestre. Lembra que a gente tem a placa de Petri, que eu faço a cultura, o cultivo das bactérias, e aí quando eu faço um antibiograma, que eu coloco um antibiótico, fica um halo no entorno do antibiótico. Halo é aquilo ali, é aquela porção que, no caso da célula, ela perdeu o citoplasma, ficou pálido. O citoplasma está pálido, mas o núcleo está aqui. Ó, o núcleo. E ó, essa coisinha branquinha aqui, ó, no entorno do núcleo esbranquiçado. Então eu tenho um halo perinuclear pálido, é porque a célula, aquela porção eosinófila do citoplasma da célula, se perde. Então o nome dessa célula aqui, ela passa a ser chamada de coilocito. Tá aqui, ó. Coilocito. É um achado do condiloma acuminado. Então eu olhei aqui, achado do condiloma acuminado. Condiloma acuminado. E eu encontro isso aonde também? Eu tenho já essa aula da lâmina, mas eu encontro lá no esôfago também, tá bom? Coilocitos. Eu também encontro coilocitos lá no carcinoma epidermoide de esôfago, tá bom? Então é isso. Aqui, ó. VPH. VPH. Por quê? Neoplasia benigna associada à infecção viral. Se você colocar tudo isso, não, bota neoplasia benigna que ela aceita. Neoplasia benigna. Tá bom? Neoplasia benigna. Esse é o condiloma combinado. Bom? Aí eu posso falar de acantoses, papilomatose, hiperkeratose. Eu vou falar papilomatose, hiperkeratose e coloicitos, porque é o mais simples de olhar, identificar e lembrar na hora da prova. Tá bom? E como é uma neoplasia benigna, eu não posso falar em atipia, não posso entrar em hipercromácia, anisonucleoses, esses achados que a gente sempre usa na neoplasia maligna para ajudar a descrever a lâmina e ganhar o ponto com algo que é básico e é padrão das neoplasias malignas. Tá bom? Vamos para a próxima. Então lembra, papilomatose é como se eu tivesse aqui, ó. Eu tenho aqui um epitélio plano estratificado porque eu estou na pele, mucosa genital. Só que ela está desordenada, é a papilomatose. E a queratina está além do que deve ter a porção da queratina. Então, a hiperkeratose e o coilocito aqui. Três achados e eu mato essa lâmina. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal. De novo. Que é isso aqui? Bati o olho, vi estroma. Mas eu vi essa estruturazinha aqui, ó. Trompa. Trompa. Então, eu posso estar onde? Útero ou ovário. Certo? Tá, mas no útero a gente estudou alguma patologia que eu encontro glândula sebácea, porque tá aqui, ó. Aqui é uma glândula sebácea. Parece um cacho de uva. A gente estudou isso lá em histologia. Glândula sebácea e trompa. Qual foi a patologia que a gente estudou aqui? Próximo da trompa, eu poderia ter uma glândula sebácea, poderia ter um folículo piloso, poderia ter osso, cartílago, tecidos maduros das três folhas embriológicas, vamos dizer assim. Ectoderma, mesoderma, endoderma. Teratoma, pessoal. Teratoma, certo? Então eu já sei o diagnóstico, teratoma. Glândula sebácea com trompa, teratoma. Já escreve aqui, teratoma. Tá bom? Órgão, ovário. Processo é uma neoplasia benigna mista. Neoplasia benigna mista. E a descrição? Proliferação neoplásica benigna com presença de tecido epitelial, glândulas sebáceas, folículos pilosos, glândulas sudoríparas, tecido muscular liso, tecido adiposo. O que eu lembrar que as três folhas embriológicas dão origem, eu posso colocar aqui e matar essa. E não tem por que dizer que está errado, porque eu tenho estruturas que são originadas de ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, o que eu lembrar aqui, pessoal, mas o que é mais simples? Glândula sebácea, folículo piloso, certo? Tecido epitelial. Pronto, só preciso dois, três. Dois, três achados e a descrição e matou. Então, lembra bem, memoriza. Ó. Encontrei trompa e uma glândula sebácea,
Ovário, teratoma, neoplasia benigna mista. Matei um ponto. Descrição. Aí eu venho. Eu sempre gosto de começar assim, ó. Proliferação neoplasia benigna, porque é benigna. Se fosse maligna, proliferação neoplásica maligna. Aí eu gosto de colocar quando é maligna com atipia. Quando é benigna, sem atipia. Tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui. Essa aqui a gente viu nas últimas aulas. Penúltima aula. Certo. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse aqui, ó, o epitélio germinal, que antigamente se falava, que era como se fosse um epitélio cúbico que recobria o ovário. Falava-se epitélio germinativo, certo? Aí, o ovário, ele é um órgão que tem parênquima, estroma, mas ele tem parênquima, ele não tem luz, é como se ele fosse sólido, mas eu tô vendo aqui, ó, um quiste. E aqui no quiste, recobrindo o quiste, um outro epitélio. E ele não é cúbico. Se eu der zoom, eu vejo que ele é cilíndrico. Como é o epitélio cilíndrico? Núcleo, próximo da base e citoplasma amplo. Então aqui eu tenho um epitélio cilíndrico, é como se fosse assim, o núcleo estivesse aqui embaixo, tá bom? O epitélio cilíndrico está recobrindo esse quiste, tá bom? E o epitélio germinativo era para ser um epitélio cúbico aqui, ó. E aqui eu teria aqueles folículos primordiais, secundários, todo o processo do ovário, que a gente não vai entrar nisso aí porque não é embriologia. Mas eu preciso conhecer o ovário, eu preciso reconhecer o ovário quando eu bater o olho. Então o que é que eu tenho que lembrar aqui? Se eu vi um quiste, quem tem quiste também? Qual é a outra patologia que tem quiste? A mola hidatiforme completa tem alguns quistes. Só que ela é diferente, porque nas estruturas que estão conformando o quiste, é como se eu tivesse sincítio trofoblasto por fora, que é bem eosinófilo e tem vários núcleos, e o cito, que é monoestratificado, que aí seria como um epitélio cúbico. E aí eu tenho um quiste aqui, aí eu tenho outra laguna dessa, entendeu? Aqui é diferente, ó, é um quiste único. Aqui eu tenho um epitélio cilíndrico recobrindo essa luz desse quiste. Por fora eu teria como se fosse um cúbico, que é o epitélio germinativo. Aqui é o ovário. Bateu o olho aqui é o ovário, ó. O parênquima do ovário. Ovário, e aqui é uma neoplásia benigna. De novo, neoplásia benigna, certo? Do ovário. Cisto adenoma seroso. A patologia é o cisto adenoma seroso. E quais são os achados que eu vou colocar na descrição? Quistes revestidos por epitélio cilíndrico simples ou cuboidal. Quiste revestido por epitélio cilíndrico simples. Morreu aqui. Esquece esse. Com citoplasma claro, sinatipia, pessoal. Ó, o sinatipia aparecendo aqui me ajudando a ganhar o ponto. Sinatipia. Mas por que sinatipia? Porque é benigno. Se fosse maligno, era com atipia. Estroma fibroso delgado. Estroma fibroso delgado. Porque tá fibrosando aqui o estroma. Tá certo? Vamos para a próxima. E essa? Aqui eu tenho um epitélio de revestimento. Tem um epitélio de revestimento. Aqui eu tenho como se fosse uma inflamação, tenho algo aí. Quando a gente dá mais um, eu consigo ver que as células são meio poligonais e tem uns nidos. É como se aqui fosse um nido de células poligonais. Aqui, pessoal, eu já falo de atipia. Olha como está bem basófilo. Quando está muito escuro assim, pessoal, é batata. A gente fala muito em hipercromácia, anisonucleose. Quando eu falo de hipercromácia, que é essa coloração bem basófila do núcleo, e dá até nucleulos proeminentes, em outra patologia a gente vai identificar, eu já vou para o caminho da malignidade. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho esse epitélio de revestimento, aí eu entro para dentro de um estroma, eu tenho uma invasão aqui, neoplasia maligna, coelho uterino, carcinoma infiltrante de coelho uterino. Por quê? Eu estou observando, ó, de novo, ó, se observa proliferação neoplásica maligna, dispostas em nidos de células poligonais atípicas. Tá aqui, ó, o nido é esse, ele vai estar aqui, ó. Aqui tem um nido. A gente não consegue ver muito bem, não, mas essa porção mais escurinha, como se fosse um centro germinativo linfático. Mas não tem nada a ver, é outra coisa. Mas eu estou dando um exemplo porque minha mente pensa assim, e aí eu consigo, por eliminação, chegar na resposta.
Se observa a proliferação de neoplasma maligna. Porque é maligno, coelho uterino. Você está vendo que não tem aquela papilomatose? Se observa a proliferação de neoplasma maligna, disposta em nidos de células poligonais atípicas. Observa invasão maligna linfovascular, que é exatamente isso aqui, tá? Ó, linfovascular. Por quê? Tá por aqui. Linfático e vascular. Carcinoma infiltrante de coelho uterino. Carcinoma infiltrante de coelho uterino. Essa lâmina aqui. Quando eu ver essa porção bem basófila, esses nidos de células poligonais, carcinoma infiltrante de coelho uterino, é uma neoplasia maligna, coelho uterino. O epitélio está me dando esse norte, tá bom? Agora sim, essa aqui é das últimas aulas também. Essa aqui é uma das mais fáceis, parece muito com tireoides. Quando eu bato o olho aqui, vejo essa porção de hemorragia. Olha a quantidade de hemorragia que eu tenho aqui. Muita hemorragia. Aí eu tenho, ó, como eu falei, ó, parece um folículo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é placenta. Placenta. Processo, pseudoneoplásia. E a placenta, quando eu vou dando zoom, ó, aí eu tenho essa proliferação trofoblástica, que as células que são mais eosinófilas, que são essas aqui em contato com a luz, aqui é como se fosse a porção que tem contato com a luz, chama-se sincítio trofoblasto, porque ela é multinucleada, ó, um, dois, três, quatro, vários núcleos, tá vendo? E ela é bem eosinófila, quando eu bato o olho eu vejo ela bem rosada. Abaixo, eu tenho como se fosse uma capa monoestratificada, que é o citotrofoblástico. Citotrofoblástico. Então, aqui é placenta, pseudoneoplásia, eu já sei que é mole datiforme. Quando eu bato o olho nessa aqui, que caiu igual no simulado, igual essa, igual. Placenta, pseudoneoplásia, mole datiforme completa. Já matei, agora eu vou para a descrição. Aí na descrição, caramba, eu não lembro de nada aqui na descrição. Pessoal, o que é que eu tenho na placenta? Velhosidades coriônicas. Então, eu tenho uma ed- edematização. Eu tenho velhosidades coriônicas edematosas. Primeiro achado. Formação de cisternas, que são esses espaços. Segundo achado. Presença de proliferação de células trofoblásticas. E se eu observo hemorragia. Quando eu bato o olho sem ler aqui, o que é que eu vejo aqui? Hemorragia, cisternas, já foi dois. Cisternas e hemorragia. Cadê? Aqui. Hemorragia e cisternas. Cisternas e esse vermelhão é hemorragia, sangue. Já matei dois. Só mais um, para ficar mais completo. Velhosidades coriônicas edematosas. Isso aí eu tenho que saber lá de embrio. Se eu estou na placenta, o que é que a placenta tem? Velhosidades coriônicas. Só precisa acrescentar. É edematosas. E matou, vai para a próxima. Tá bom? Lembra dessa aqui, ó. Caiu igual na prova. Mola e datiforme completa. Tá bom? Próxima. Eita, essa aqui é de boa. Não é tiroides. Tá certo? É uma glândula onde eu tenho no estroma uma porção fibromuscular, que aqui essa porção fibromuscular, o estroma está hiperplásico. A glândula, que é essa aqui, que tem essa invaginação papilar na glândula. Aqui é a luz da glândula. Aí eu tenho essas papilas que estão invaginando para a luz da glândula. Eu tenho também uma hiperplasia dessas glândulas, tá certo? Então, pessoal, bateu o olho. Qual é o órgão que a gente estudou lá em isto? Que o estroma dele é repleto, abundante, de uma estrutura fibromuscular. Próstata. Então, estou na próstata, certo? Se eu falei que eu tenho hiperplasia desse estroma, aumento das glândulas é hiperplasia. E do estroma, hiperplasia. Do estroma, hiperplasia estromal, hiperplasia de glândulas. Então, aumento das glândulas de estroma. Hiperplasia prostática, próstata prostática. Essa patologia não é maligna, ela é benigna, então benigna, benigna. Hiperplasia, aumento hiperplasia.
Próstata, prostática. Processo, hiperplasia benigna? Benigna. Pronto. Então, diagnóstico, hiperplasia prostática benigna, órgão, próstata, processo, hiperplasia benigna, aumento de glândula e estroma. Posso colocar corpus amiláceo, esse é o principal achado. Coloca corpo amiláceo, o professor vai dizer, caramba, você aí sabe. Como é que você não lembra? Mas memorize. Já que está em cima da prova, a gente já deveria ter aprendido. Mas vamos lá, é complicado, é complexo. Então, luz com corpos amiláceos. Eu vou colocar aumento de glândulas de estroma, papilas intraluminales. Eu vou colocar papilas invaginando para a luz. Simplificar, feijão com arroz que é a prova. Luz com corpo amiláceo. Se eu quiser colocar, ausência de atipia. Por quê? É benigno. Quando eu falo de benigno, eu não tenho atipia, tá certo? E vai para a próxima. Isso aqui é próstata. Olha o corpo amiláceo aqui, certo? Próstata. Para a próxima é a outra. Essa é a outra. De novo, pessoal. Caramba. Meu Deus, tá parecendo um rim, Fábio. Parece os túbulos renais. Tá, e cadê o glomérulo renal? Tem algum aí? Não. E se fosse rim, teria que ser um rim sano, porque aí eu só teria túbulos e glomérulos. E a gente estudou patologia do rim, nefroblastoma, esses túbulos ficam todos borrados. Se fosse rim, não é. Os túbulos no rim, no nefroblastoma, que é o tumor de Wilms, ficam todos borrados. Eu vejo uma porção trifásica, blastomal, estromal e epitelial. Não tem nada a ver com túbulos. E na pielonefrites crônicas, eu tenho a tireoidização dos túbulos, que é quando eu tenho uma hialinização na luz do túbulo. E os glomérulos e os túbulos estão atróficos. Aqui os túbulos eles não estão, não, eles estão sem forma, fato. Mas ó, nessa imagem aqui eu não consigo ver que eu estou no rim. Eu estou na próstata de novo. Das patologias que a gente estudou, a única lâmina, essa lâmina só se aproxima dessa, ó, próstata. Aí eu já venho para uma malignidade, porque é o adenocarcinoma de próstata. Caiu também no simulado hoje. E estava assim a lâmina. Estava assim a lâmina no microscópio. Bateu o olho aqui, não viu hialinização, para eu não confundir com tireoidite de Hashimoto, alguma patologia renal. Eu consigo matar que é próstata. Vendo essa porção cheia de glândula. E se tiver com zoom, melhor ainda. Mas ele não vai colocar assim, não, na prova. Coloca assim, ou assim. Você precisa identificar o órgão. Se coloca assim, você não consegue identificar o órgão. Aí é casca de banana, não é avaliar conhecimento, na minha visão. Mas não vem assim, não vem. O professor não vai fazer isso. Ele vai colocar o assim, para avaliar o conhecimento. Então aqui, ó, eu tenho. Lembra que na aula falou qual é o principal achado aqui? Nucleolos aparentes, proeminentes. Nucleolos proeminentes. Se eu tivesse mais um, eu ia ver o nucleolo, que é o pontinho que fica no centro do núcleo, proeminente em relação ao núcleo. Nucleolos proeminentes. Primeiro achado que eu vou colocar. Como é adenocarcinoma de próstata, é uma neoplasia maligna, vou colocar também o quê? Atipia. Glândulas pequenas e agrupadas. Back to back é porque não tem um capa basal, as glândulas estão, ó, uma aderida à outra. Uma aderida à outra. Glândulas pequenas e agrupadas. Núcleos proeminentes. Ausência de capa basal. Esses três já matou. Um, dois, três. Aqui apagou antes. Aí. Então, glândulas pequenas e agrupadas, nucleolos proeminentes, ausência de capa basal. Certo? Aí ela falou de grados de Gleason, porque tem um grado que é sólido, tem os grados de Gleason. Mas aqui eu não preciso falar. Eu tenho que colocar três descrições, três achados na descrição. Esses três eu vou colocar: adenocarcinoma de próstata, próstata neoplasia maligna. Certo? E a gente termina aqui, porque depois da P2, essas foram as lâminas.